Eu quero que você esqueça tudo do mercado de criptomoedas e bote toda a sua atenção em um só gráfico, que acaba sendo o gráfico mais importante dessa tendência, desse ciclo de alta do Bitcoin. E você não pode deixar essa informação passar, porque está acontecendo uma coisa com esse gráfico que eu nunca vi acontecer antes e acaba sendo um dos sinais mais importantes para você que quer ganhar dinheiro com o mercado. Então presta atenção no que eu vou te passar agora. O que eu vou te mostrar tem a ver com a divergência que o Bitcoin está tendo com o próprio Ethereum. Você está vendo que o próprio Bitcoin está caindo enquanto o Ethereum está performando muito melhor. Como que você avalia isso? Olhando a dominância do Ethereum. Olha como ela está trabalhando e você vai ver como esses gráficos estão repetindo uma história que aconteceu lá atrás. E se tudo fizer o mesmo comportamento, você vai ver o mercado tendo uma das maiores altas. E não é brincadeira, tá? Você pode ter uma valorização imensa no teu projeto, no que você está investindo, mas você tem que prestar atenção em alguns detalhes que, claro, que não existe dinheiro fácil, mas eu quero deixar tudo muito tangível para você entender que dá para sim ganhar muito dinheiro com o que está prestes a acontecer. Nós estamos vendo a dominância do Ethereum, assim como a dominância do Bitcoin. Ele vai mostrar a relevância que o Ethereum está tendo no mercado. Toda vez que esse gráfico da dominância do Ethereum estiver caindo, significa que o Ethereum está perdendo relevância. Enquanto ele estiver subindo, ele está ganhando relevância. Desde 2019, 2020, o Ethereum teve uma relevância muito grande, até porque o mercado cresceu muito em número de altcoins no último ciclo, e é um dos motivos que hoje nós temos muitas altcoins, o mercado está cada vez mais competitivo, então fica difícil você achar aquela criptomoeda que vai valorizar demais. Então você precisa buscar um momento certo para você se expor em alguma altcoin, e aí sim tentar a sorte de encontrar uma altcoin muito bem encaminhada para o ciclo para você ganhar muito dinheiro. Claro que tem mecanismos, formas de você analisar para otimizar essa sua escolha, escolher projetos que estão com uma forte demanda e uma zona de compra. Mas o que eu tenho que te mostrar agora é justamente esse padrão aqui que o Ethereum está fazendo, a própria dominância dele está trabalhando em um range lateral, uma consolidação pós-alta. O que isso historicamente, graficamente diz pra gente? Toda vez que a gente tiver uma tendência muito forte e o mercado fizer uma parada dessa forma, isso aqui a gente pode encarar que é um movimento para ele continuar o movimento, ou seja, a gente fazia praticamente a mesma projeção que ele fez antes, agora nessa segunda pernada. Então olha só como que ultimamente, essa última semana, o Ethereum defendeu muito bem essa região de suporte que era a última base que nós tínhamos aqui de referência. Da última vez, lá em 2022, o Ethereum desvalorizou muito, perdeu muita relevância e depois ganhou uma relevância muito grande, veio para o topo aqui desse intervalo. E agora, novamente, ele veio caindo devagarzinho e quando ele chegou nesse suporte, deu um porradão para cima. Essa informação, cara, é muito valiosa, mas eu quero ir mais a fundo no gráfico com você para mostrar o que isso significa para o teu bolso. Que uma informação aqui pode significar qualquer coisa, mas o nosso interesse é ganhar dinheiro. Então presta atenção que a dominância do Ethereum vai dizer uma coisa muito importante pra gente, que ele tá ganhando relevância e ele tá numa zona de suporte que a gente pode contar que a partir desse momento tem uma probabilidade boa dessa alta levar a gente pro topo desse canal aqui ou pro topo desse intervalo, que seria aqui nos 22%. O número não importa. O que eu quero te mostrar é esse comportamento de V que ele tá fazendo aqui. Agora, eu vou pegar isso aqui e vou jogar para outro gráfico chamado ETH/Bitcoin. E esse gráfico é um dos mais importantes que você vai precisar prestar atenção. É o único que você vai botar toda a sua atenção nele, porque quando tiver um rompimento e uma confirmação de rompimento, vai ser um sinal muito válido para você iniciar uma exposição mais segura nas altcoins, tá? Então presta atenção que desde dezembro de 2021, o final do ciclo passado, o Ethereum/Bitcoin, o Ethereum cotado no Bitcoin tá em declínio, tá caindo de uma forma bem parada, né? Não tá sendo uma queda muito forte, tá sendo uma queda mais lateral que a gente chama de deriva. Agora, se você for traçar uma linha de tendência de toda essa queda que ele fez, presta atenção em como que ele não consegue passar essa linha de tendência. E ultimamente ele realmente ficou rejeitando, ele veio próximo e já caiu. Só que, ultimamente, você viu, junto com o gráfico da dominância, essa porradona que ele deu para cima. Essa informação, por si só, indica o quê? Bom, se ele fizer esse rompimento aqui para cima, significa
que o Ethereum vai sair na frente do Bitcoin, porque o Ethereum está cotado em Bitcoin. Como que você interpreta esse gráfico da forma mais simples possível? Se esse gráfico estiver subindo, significa que vale a pena você se expor em Ethereum do que em Bitcoin. Agora, quando este gráfico está caindo, significa que vale a pena você manter a sua exposição em Bitcoin do que no próprio Ethereum. E aí, se esse gráfico começar a ter uma nova alta a partir desse momento, vale muito mais a pena ficar exposto em Ethereum, porque se você ficar exposto em Ethereum, você vai conseguir ter um resultado muito maior do que o próprio Bitcoin, até porque o potencial de valorização do Ethereum é bem maior do que o Bitcoin, saindo de 100% que o Bitcoin tem de referência para 200, 300% que o Ethereum tem para bater seus 10, 15 mil dólares de preço, tá? Enquanto o Bitcoin se limita ali aos 120, 150 mil, na minha opinião, nesse ciclo. Então, o que você quer é uma maior segurança e investir em um ativo que tem um potencial maior que o Bitcoin, mas com a mesma ou uma segurança ali quase que igual. E o Ethereum tem esse potencial, só que você tem que fazer essa exposição de uma forma inteligente. E você sabe que a valorização do Ethereum vem acompanhada das altcoins também. A gente fala de altcoin season, que é a temporada das altcoins, que é o momento que o mercado muda a prioridade. Vamos parar de investir no Bitcoin, que ele já está muito grande, consolidado, e vamos botar o dinheiro nas altcoins, no Ethereum. Então esse dinheiro, essa migração faz as altcoins, suas moedas aí subirem de 10, 20, 30, 50 vezes, dependendo da moeda que você for investir. Então é um momento muito propício e é um momento que muda a vida de muita gente, assim como mudou a minha lá em 2021. Então presta atenção que os sinais que o mercado está dando agora é justamente o que aconteceu lá atrás. Presta atenção nesse rompimento que eu falei para você. Nós queremos justamente esse gráfico do Ethereum /BTC rompendo aqui para cima para o Ethereum trazer relevância para ele tirar do Bitcoin. Por que eu estou falando isso? Porque se o Ethereum começa a sair na frente do Bitcoin, isso automaticamente traz a informação que as altcoins vão ter uma performance melhor. E tá, eu quero prova, eu quero informação. É por isso que você está nesse canal. E é o seguinte, nota que a última vez que nós tivemos um rompimento consistente de uma tendência de baixa desse gráfico foi justamente aqui em 2020. Presta atenção, o Ethereum estava em uma tendência de baixa em relação ao Bitcoin, ele perdeu a relevância durante muito tempo, e quando ele fez o rompimento dessa linha de tendência que você está vendo aqui, ele fez o quê? Ele rompeu e voltou para confirmar. Então aquela estrutura que a gente fala demais, né? A confirmação de rompimento. Então ele pega aqui, ele rompe uma linha de tendência e ele volta aqui para confirmar ela, para dar um beijinho ali antes de ir embora. Então é exatamente isso que a gente quer ver acontecendo nesse gráfico, porque já aconteceu antes. Só que essa informação vazada, sozinha, assim, porra, pode ser bom demais. E significa muita coisa. Mas eu quero te mostrar o efeito que isso faz no mercado como um todo. Anota essa data, dezembro de 2020. Exatamente a época que ele pegou e fez essa confirmação de rompimento desse gráfico e começou a subir e para onde a gente está hoje. Eu vou pegar essa data, dezembro de 2020, e eu vou abrir para você o gráfico do Total 3. Total 3 é o gráfico das altcoins. Se esse gráfico está subindo, significa que a sua altcoin, a sua criptomoeda, a sua gema, o que seja, tem um potencial de valorização imenso, tá? Então, o momento mais propício para vocês investir nas altcoins é quando esse gráfico estiver batendo em um suporte. Você identificou essa oportunidade, você vai se posicionar de uma forma muito mais inteligente e com uma probabilidade muito maior do que o normal de você fazer dinheiro. Agora presta atenção nisso. Nós estamos nesse exato momento em uma linha de tendência. Olha como é que agora a sua cabeça vai estourar de informação, tá? Nós estamos agora no Total 3 em uma tendência de alta, sustentada por essa linha de tendência aqui. Toda vez que esse gráfico tocar nesse suporte, é compra. Agora vamos voltar para o ciclo passado, 2020. Olha o que aconteceu lá atrás. Mesma estrutura, tendência de alta. O mercado fez uma parada neste momento e é exatamente a mesma estrutura que nós estamos vendo acontecendo agora. Cara, é praticamente um copia e cola. A mesma coisa que aconteceu em 2020 está acontecendo agora. O mercado pegou, fez uma alta, entregou uma queda, ficou de lado e depois continuou a subir. Essa foi a mesma estrutura em 2020 e está sendo a mesma estrutura agora. E se isso realmente acontecer, nós vamos presenciar
o início de um grande ciclo nesse exato momento, tá? Muito em breve. E aí, tudo isso sustentado por uma linha de tendência aqui que você tá vendo que tá sendo a mesma ocasião de agora. Só que ainda para somar, nós tivemos esse ano em abril, metade de abril, o halving do Bitcoin acontecendo, que foi exatamente nessa, na verdade foi antes, tá? Então, pega essa informação e desvalida. Então, é o seguinte, eu quero agora pegar a informação que eu mostrei no outro gráfico para você, do Ethereum barra Bitcoin, lá em dezembro de 2020, que ele fez a confirmação, e é exatamente esse o momento que esse gráfico está buscando suporte. Então olha só, dezembro de 2020, que foi essa data, eu vou deixar melhor para você visualizar, dezembro de 2020 foi aqui, e olha o que aconteceu exatamente depois de dezembro de 2020, o Total 3 teve uma performance incrível. Vamos falar em termos de números? Vamos. Teve uma valorização aqui de 700% a partir desse momento, o que entregou no mercado uma absorção de 800 bilhões de dólares naquela época. 881 bilhões de dólares, se você pegar 1% dessa quantia e botar na sua altcoin preferida, eu tenho quase certeza que ela vai multiplicar por 8, se a gente for trabalhar de uma forma simples, tá? Para você fazer uma multiplicação do seu capital, baseado em tamanho de mercado, market cap, enfim. Se sua moeda tem 1 bilhão de dólares de tamanho de mercado, se você injetar 8, você praticamente multiplicaria por 8. Então, 1% dessa alta toda que a gente teve lá atrás faria a tua moeda multiplicar por 8. Ainda mais se for uma moeda bem menor, 16, 50, 100. Então você imagina que o que pode acontecer nesse ciclo, porque esse ciclo está muito maior, é um ciclo que demanda mais dinheiro, nós estamos vendo uma injeção boa de capital até agora, desde quando o mercado estava caindo, tivemos uma injeção de capital de mais ou menos 500 bilhões de dólares, e ele nem chegou no topo histórico do Total 3. Então a gente tem muito capital para entrar no mercado, e agora uma notícia extremamente positiva, que é o ETF do Ethereum sendo aprovado. E isso é sim uma notícia positiva para o nosso mercado, porque o que aconteceu com o Bitcoin com a aprovação do ETF do BTC, você viu o que causou. O mercado subiu bastante, foi uma injeção boa de capital. Isso pode acontecer com o Ethereum. E presta atenção que o que nós queremos ver, juntando tudo que eu já te falei até agora, é que uma linha de tendência de baixa no gráfico do Ethereum barra BTC, ela seja quebrada, confirmada, rompida com sucesso. Isso em 2021 significou uma alta e uma injeção de 800 bilhões de dólares para as altcoins. Então, se você está querendo ganhar muito dinheiro, você precisa ver esse rompimento acontecendo. E ultimamente, com a última alta do Ethereum e como o Ethereum está saindo na frente do próprio Bitcoin, esse pode ser um primeiro sinal de sim uma tentativa de rompimento. Para você ter mais certeza, né, para você fazer um investimento muito bem fundamentado, você precisa de um rompimento, uma confirmação. Esse é o cenário mais incrível e mais seguro para você fazer. Então, qualquer entrada que você for fazer, você pega ali depois do rompimento, uma confirmação, tá show. Agora, o que a gente está tendo agora é uma especulação em cima desse rompimento. E cada vez que ele ficar flertando com essa região para fazer o rompimento, cara, é uma informação que a gente não vai ignorar, porque você, querendo ou não, quer antecipar os movimentos do mercado. Você vai ganhar mais dinheiro com isso. Então, nós estamos sim tendo um cenário muito favorável agora, até porque isso tudo aqui, para somar, é um padrão de cunha descendente, é um padrão que tende a romper para cima, e a defesa desse suporte aqui, desse gráfico do Ethereum barra BTC foi crucial para quem sabe validar um rompimento. E se isso acontecer, nós vamos ver acontecendo com o Total 3 o que aconteceu lá em 2020. Ele ficou tangenciando essa linha de tendência como suporte e rompeu para cima e teve uma injeção imensa de capital. Se a gente fizer uma projeção da mesma história para agora, você teria aqui mais ou menos, é muito dinheiro, né? 4 trilhões de dólares, mas o meu alvo para o Total 3 acaba sendo bem mais simples. Como que eu faço a projeção? Eu vou pegar os dois topos que esse gráfico já atingiu aqui em 2018 e 2021 e o meu alvo acaba sendo nessa zona aqui entre os 2 e 2,5 trilhão de dólares, 2,5 trilhões de dólares, o que já entregaria para a gente a partir desse momento uma injeção de 2 trilhões de dólares para as altcoins. Não estou falando do Bitcoin, estou falando das altcoins. Já é o suficiente para muitos projetos multiplicarem por 10, 20, 30, 50, até 100, dependendo do nível de risco que você estiver correndo.
Então isso é essencial. A informação sempre vai reinar para você tomar uma decisão bem fundamentada, não ficar investindo no escuro, porque esse mercado ele é muito arriscado. E muitas pessoas que estão ignorando esses sinais, que estão ignorando esse canal que você não é inscrito, então trate-se de se inscrever agora, quebraram a cara lá em março, abril, quando o mercado caiu 50%. Então você vai pegar várias moedas aqui, você vai ver que elas despejaram, tiveram uma queda boa de 50%. Vou pegar a DYDX, por exemplo, e você vai ver que desde justamente março, mais ou menos, peraí, deixa eu pegar que eu tô no gráfico semanal. Aqui a gente vai ver em março de 2024, praticamente todas as criptomoedas caíram bastante e tiveram uma desvalorização aqui de até de 70%, 50% em média. Isso abre margem de você fazer uma excelente compra. Mas quem vai conseguir fazer isso? Os pacientes que estão de olho nisso aqui. E conforme o mercado caiu, agora a gente enxerga no meio desse caos oportunidade com vários gráficos mostrando pra gente, batendo na nossa cara, falando que nós temos uma grande oportunidade pela frente, mas você tem que saber aproveitar ela. Tá, então é essencial você se localizar nessa tendência. Tem muita coisa para falar, não tem como juntar tudo em um vídeo só, senão vai dar 3 horas de vídeo. Então você se inscreve nesse canal e fica de olho no próximo vídeo, vai ser essencial para você ter um resultado muito melhor. Eu quero certificar que todo mundo que me acompanhe durante 2024 e início de 2025 vai fazer muito dinheiro. Se tiver interesse em fazer um acompanhamento mais pessoal comigo para eu te ajudar e te orientar durante todo o ciclo de alta, para você otimizar os seus ganhos, sendo que você tem um capital maior, mais relevante, o link na descrição, eu estou abrindo a vaga para você entrar na mentoria Select de acompanhamento durante 12 meses, praticamente durante todo o ciclo de alta, para você ter mais resultado, aprendendo muito e tendo um guia sobre o que você vai fazer com a sua carteira, como você otimiza os projetos mais interessantes, para justamente você ter mais resultado no momento tão propício para ganhar dinheiro. Então, o maior desafio, eu sempre vou falar que vai ser vender. Porque comprar, qualquer um compra, nós sempre buscamos comprar na melhor zona para otimizar a zona de compra e comprar mais moedas. Consequentemente, isso vai dar um lucro muito maior no futuro. Agora, vender, aí vai estar tarefa difícil que muita gente não vai fazer. E se você não vende, você não lucra e vai ter muita gente perdendo dinheiro nesse ciclo porque não vai estar vendendo da forma certa e não vai estar nem pensando em vender. Então, se você não quer correr esse risco, você acompanha esse canal ou você clica no primeiro link da descrição e faz a aplicação para a mentoria. Eu vou analisar o teu perfil, se você for aprovado eu entro em contato contigo. No mais, muito obrigado pela companhia e um grande abraço.